gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4, capítulo 4. Nós vamos ler do verso do 1 ao 5. Êxodo, capítulo 4. Nós vamos ler do verso do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isto que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe a cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aleluia, glória a Deus. A verdadeira e profunda experiência com Deus chama-se dependência. E ninguém aprende a ser dependente de Deus porque frequenta uma igreja, nem porque lê a Bíblia. Ler a Bíblia não garante que a pessoa aprendeu ou consegue viver na dependência de Deus. E você sabe que uma das duas coisas, na minha visão, que o homem não gosta nem da parte de Deus, é de depender dele e de esperar. De depender e de esperar. Ele não gosta, nem relacionado a Deus, ele gosta de depender e de esperar. Mas, como podemos falar de um Deus que nós não temos experiência com Deus, com Ele? Porque uma das grandes dificuldades das pessoas de falar de Deus é porque não tem experiência dele. Se chamar as pessoas e dizer assim: olha, vamos evangelizar na rua, muita gente vai travar, porque vai dizer assim: eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o quê? Porque você sabe que Moisés também passou por esse tipo de experiência. Porque Deus apareceu a ele, né? Deus apareceu a ele, não é? E é como se fosse assim: vai falar de mim, vai fazer minha obra. E ele disse assim: eles não vão acreditar quando eu disser, porque vão dizer: Deus não te apareceu. Ou seja, na verdade, irmãos, a dificuldade de Moisés era falar de um Deus que ele não tinha experiência. Porque apesar dele nascer, né, e sobreviver debaixo de um milagre, né, nascer e sobreviver debaixo de um milagre, apesar disso, Moisés não conseguia ter uma experiência com Deus. Ele nunca teve essa experiência, né? Ele nasceu debaixo de milagre, ele sobreviveu debaixo de milagre. Todo mundo conhece essa história de Moisés, não é? Depois ele vai lá, mata um egípcio e vai se refugiar lá no deserto, onde no capítulo 3 diz que ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele ouvia falar do Deus dos seus pais, ele ouvia falar do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele ouvia falar, mas até este momento ele não tinha nenhuma experiência com Deus. Então, quando Deus chama ele para ele ir a Faraó e para ele ir ao povo de Israel, para dizer que Deus libertaria o povo, ou seja, vai falar de mim, né? Pregue para as pessoas que eu vou libertá-lo. E aí ele vai dizer assim: como eu vou dizer para eles? E eles vão dizer: ele não te apareceu, porque essa dificuldade estava baseada na incapacidade de falar daquilo que a gente não tem experiência. Então, se mandar uma pessoa falar de Jesus, ela vai dizer: eu não sei o que vou falar, porque
quem tem experiência com Deus sabe o que vai dizer, porque vai contar para as pessoas a experiência que ela tem, a experiência que ela vive. Porque as pessoas não estão, irmãos, as pessoas não estão procurando uma palavra que a gente pregue do Deus de Elias. Elias desceu fogo do céu, muita gente prega isso, está errado não, mas as pessoas querem ver o Deus que desce fogo do céu hoje. Elas querem ver um Deus que cura hoje, elas querem ver um Deus que liberta hoje, ela quer ver um Deus que ressuscita hoje, ela quer ver um Deus que sustenta aqueles a quem Ele chama hoje. E como uma pessoa pode falar desse Deus se ela não tem experiência com Ele? Essa é uma questão que não só acontece com Moisés, mas acontece com as pessoas, conosco, irmãos. Porque, veja, imagine que aquelas pessoas do cativeiro, que estava lá o povo de Israel no cativeiro, quando Moisés chegasse lá, Deus falou comigo. Aí as pessoas vão dizer assim: Deus falou contigo? Você não sabe nem quem Deus é, né? Como é que você prova que Deus falou com você? Porque as pessoas não estão preocupadas ou querendo saber do Deus que operou no passado, elas estão querendo saber do Deus que opera hoje. Elas estão querendo saber do Deus que transforma hoje, que cura hoje, que restaura hoje, não é? Que prospera hoje. Um Deus que muda a vida das pessoas hoje. Um Deus que muda a história de famílias hoje. E aí, para isso, Deus chamou Moisés para ter uma experiência com Ele. Deus chama Moisés para uma experiência. E ele ali, irmãos, não foi... ali não foi um psiu, porque tem muita gente que diz que foi chamado por Deus, mas Deus deu um psiu para ele assim, psiu. Aí a pessoa diz assim: Deus me chamou, eu vou ser pastor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, mas não tem experiência viva com Deus, não tem uma experiência real. E aí eu quero te dizer como foi o resumo dessa experiência de Deus com Moisés. Primeiro, começa a partir do capítulo 3 de Êxodo. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e o Senhor ali aparece uma sarça, e a sarça pegava fogo. A sarça é um arbusto que existe no meio do deserto do Sinai, do deserto lá do Egito, né, onde eles estavam. Tem um arbusto que é normal. E aí o que eu quero te dizer é que Moisés não se espantou com a sarça pegando fogo, com esse arbusto pegando fogo, porque, irmãos, naquela época, como nos dias de hoje ainda existe, não é um lugar de muito petróleo, e existem determinados lugares que o petróleo dá a flor da pele, e não é difícil, não é, o sol, com a temperatura do sol, o arbusto e borras de petróleo ali ao céu aberto, pegar fogo um arbusto. Não é difícil isso. O que espantou Moisés foi que o arbusto pegava fogo, mas o fogo não consumia o arbusto. E ele entendeu que aquilo dali era algo que ele precisava. Aquilo ali foi para chamar a atenção de Moisés. Então Deus chama a atenção a ele, e quando ele aparece, Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo, não é? Então o que o Senhor estava dizendo a ele? Porque ali, irmãos, veja, os escravos andavam descalço, só que andava calçado com chinelo eram pessoas que tinham alguma posição na sociedade. E aí o que o Senhor estava dizendo a ele é assim: olha, você precisa tirar sua sandália, você precisa se despir daquilo que você acha que você é. Ninguém tem experiência com Deus, irmãos, apresentando os seus títulos na frente. Deus não quer saber o quanto título você tem, o quanto você tem na conta bancária. Deus não quer saber o quanto você é bem sucedido na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida social. Ele não quer saber disso. Quão posicionado você é na sociedade. Quando
para a gente ter uma experiência com Deus, ele diz: você precisa tirar sua sandália, ou seja, você precisa lançar fora daquilo que você é, ou daquilo que você acha que você é. A partir daí, irmãos, o Senhor faz uma chamada e diz: eu vou enviar você para que você liberte o meu povo do cativeiro do Egito. E aí, queridos, ele diz assim: mas eu não sei quem eu estou falando, olha, eu não sei quem é esse Deus que fala comigo. E ali Deus apresenta ali o seu nome, e a única vez na Bíblia em que Deus diz o seu nome, e ele revela o seu nome, que no tetragrama do hebraico, que são 4 letras, no hebraico não tem, no hebraico antigo, né, não tem vogal, e é mais traduzido hoje, traduzido para a linguagem atual como Yahvé, né? Yahvé é Deus dizendo a ele: eu sou o que sou, ou eu me torno aquilo que você precisa. E aí, irmãos, Deus revela o seu nome e dá uma missão para ele. E nesse momento de missão, ele disse: você vai a Faraó, e ali você vai dizer a Faraó que liberte o meu povo. E a partir dessa missão, irmãos, é justamente quando vem a dúvida. E aí ele diz no capítulo 4, verso 1, respondeu Moisés: mas não crerão e nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te fez aparecer. Ou seja, você não conhece esse Deus. E aí, queridos, aqui começa justamente a experiência da dependência. A experiência da dependência veio depois que ele recebeu uma missão, ele recebeu uma visão, e o Senhor disse: vai lá e fala a Faraó. E aí ele disse: eu vou falar de um Deus que eu não conheço, porque vão dizer que a minha palavra não tem autoridade, e realmente não tem. Quando a gente fala de um Deus que a gente não tem experiência com Deus, a nossa palavra não tem força, ela não tem autoridade. Ninguém dá valor à palavra de um crente que não tem experiência com o Senhor. Não dá valor porque não flui, não tem poder, não tem unção, não tem capacidade de penetrar a couraça do coração duro das pessoas. Então, a partir dali começa a experiência com o Senhor. E aí ele tem esse momento de experiência. Depois que ele tem uma experiência com Deus, começam as desculpas. Aí ele diz: ah, Senhor, manda outro menos a mim, porque eu não sei falar, né? Eu sou gago, sou pesado de língua. E aí o Senhor resume e fecha todo esse contexto dizendo: cala a boca e vai. Vai lá, porque eu sou contigo. E não só vai agora. Capítulo 4, verso 12 diz assim: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Então, irmãos, nessa experiência com Deus, o Senhor pede para ele fazer, ordena que ele faça algo que nós vamos hoje nos aprofundar disso, e que vocês vão ver quão profunda é, quando o Senhor chama Moisés e diz: o que é que você tem nas mãos? Né? E ele diz: um cajado. Ele disse: lança o cajado no chão. Você sabe o que significa isso, irmãos? Lançar o cajado no chão é abrir mão de tudo aquilo que nos apoiamos e que nós temos confiança. Para você depender de Deus, você tem que abrir mão daquilo que você se apoia e daquilo que você tem confiança. Por quê? Porque o bordão ou o cajado, eu vou chamar cajado, mas a Bíblia fala bordão, é aquela vara. Se lembra aquela vara? É uma vara, né? Um pedaço de madeira em que o homem no deserto utiliza ele como uma terceira perna, tá? E essa madeira, esse pedaço de madeira, esse cajado, é fundamental para ele não cair, porque é um terreno com muito pedregulho, cheio de rocha, e é um terreno muito instável. Então você está pisando em uma situação que certamente ele vai te jogar para baixo. E Abraão aqui já estava, não é, na faixa de 80 anos de idade, porque ele passou
40 anos em Faraó, né, no Egito. Depois passou 40 anos apacentando as ovelhas de Jetro. E depois passou mais 40 anos no deserto liderando o povo. E ele morreu com 120 anos de idade. Então ele já estava aqui com 80 anos de idade. E um homem com 80 anos de idade, irmão, certamente precisa do bordão, precisa do cajado. Porque o cajado ali servia para apoio, era a terceira perna. Então quando ele ia cair, o cajado segurava. Quando ele iria subir uma montanha, o cajado diminuía as forças que ele fazia para subir. Quando via um animal, né, para comer as ovelhas ou para atacá-lo, aquele cajado servia de segurança, porque ali ele afastava os animais, afastava os lobos para não comer as ovelhas, nem para atacá-lo. Então o abrir mão do cajado era, em primeiro lugar, abrir mão daquilo que nos apoiamos e abrir mão daquilo que nós temos dependência ou confiança. Sabe quando foi que Deus me deu essa palavra? Eu vou lhe dizer. Nós estávamos em Gramado e eu marquei me inscrevi em uma corrida de montanha lá em Gramado. E nessa corrida de montanha, né, a gente largava e pegava 4 quilômetros de mata fechada, dentro de mata fechada, nas trilhas, subindo a montanha assim, inclinada, subindo. E eu tenho, né, os bastões de corrida de trilha, e eu tenho. E eu estava ali, irmãos, já estava muito cansado, subindo, quando eu estava no meio ali, suado, por causa do calor da mata, que desidrata a pessoa de uma forma extraordinária, que você sua, porque o calor e a umidade faz com que você se desidrate numa velocidade incrível, né? E aí veio o cansaço, o suor, e ali eu me lembrei de Moisés. Eu disse: você já pensou se Deus me pede esses bastões agora? Já pensou Deus se apresentando a mim, não é? Eu subindo ali e veio essa palavra. Já pensou agora nesse momento, não é? Porque eles estão aqui, eles diminuem, né? Cientificamente comprovado isso. Ele diminui pelo menos 30% da força que você faz para subir. Então você economiza bastante, porque você se apoia nele, não é? Tanto na descida como na subida. Se apoia quando você vai cair, porque tem muita coisa irregular, raiz de árvore, tronco caído, não é? E tem hora que você tropeça no meio do mato, em vez de você cair lá, você se segura com o bastão. E eu me lembrei de Moisés. Você imagina, eu disse: Senhor, se o Senhor me chamasse agora e dissesse assim: entrega esses bastões para mim, como eu faria, não é? Essa é a experiência. Quando o Senhor nos pede, irmãos, algo que é de muito valor para nós, não valor monetário, mas de valor de necessidade, de valor daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente diz assim: isso é a minha vida, eu dependo disso. E o Senhor disse assim: entregue para mim. Ele fez isso com Abraão, com seu filho, irmãos. Ele fez isso com Abraão, com seu filho. Eu vou lhe dizer uma coisa para você. Uma vez o Senhor chegou para mim e disse: você tem condições de entregar suas filhas? Irmãos, eu entreguei para eles, de verdade. Entregar é assim, ó, é teu, faz o que o Senhor quiser. Você sabe isso? Eu tenho certeza que tem muita gente que não consegue fazer isso. Por quê? Porque é tão apegado às coisas, tão apegado ao filho, tão apegado ao emprego, tão apegado ao carro, tão apegado à profissão, tão apegado aos títulos, que ele não consegue largar. E essas pessoas que não conseguem largar, elas não têm autoridade para falar de um Deus que diz que serve e que diz que vive. Porque elas ficam presas naquilo que lhe dá segurança. Porque muita gente queria seguir Jesus, você lembra? E Jesus disse: meu filho, vocês estão querendo o que comigo? Quer me seguir por causa de quê? As aves do céu têm ninhos, não é? As raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você quer seguir Jesus Cristo pensando que vai ter estabilidade, não tem. Porque no lugar da estabilidade, a gente precisa ter essa experiência de dependência.
É por isso que o Senhor manda a gente jogar o nosso cajado no chão, para exatamente a gente ter a experiência de um Deus que supre quando nada mais funciona, quando nada mais resolve. A gente precisa esperar, depender e confiar que esse Deus vai suprir as nossas necessidades. Jogar o cajado no chão significa que a gente precisa abrir mão daquilo que temos de segurança e conforto, irmãos. O cajado livrava de feras. O cajado livrava de... Então, ele ficava tranquilo. Se vier um lobo, com a madeira, eu boto o lobo para correr. Mas sem o cajado, ele tinha que confiar que era Deus que protegeria ele. Então jogar o cajado no chão é você, irmãos, abrir mão daquilo que te segura, daquilo que te sustenta. Nesses 31 anos, Deus sempre nos chamou para depender dele. Tudo que a gente construiu, tudo que a gente tem, não foi baseado, irmãos, naquilo que a gente tem condição. Por isso que esse é um lema nosso. A gente não faz as coisas aqui porque a gente tem dinheiro. A gente faz as coisas aqui porque a gente confia, porque a gente depende no Deus dessa obra. Porque quem nos chamou para cá não foi homens, foi o Senhor. Quem iniciou esta igreja não foi ideia de Deus. Então se a ideia é dele, a igreja é dele. E eu digo assim, eu só sou o gerente, eu não sou o dono. E o dono dela tem dinheiro, o dono dela tem recursos, o dono dela é que protege. Porque a gente resolveu soltar o cajado. Jogar o cajado no chão significa abrir mão daquilo que simboliza o nosso tudo. Abrir mão daquilo que simboliza o nosso tudo. Veja, nem sempre Deus vai querer que a gente dê tudo que a gente tem. Nem sempre. E vai existir momentos na nossa vida que o Senhor vai dizer, dê tudo quanto você tem. É verdade, mas isso não é sempre. E também não é para todo mundo. Mas tem uma coisa que a gente precisa ficar ciente, ficar claro para nós, é que o Senhor sempre vai querer saber se a gente está pronto para isso. Ele sempre quer saber se a gente está pronto de abrir mão de tudo quanto a gente tem, para ficar esperando e dependendo dele. De você abrir mão do que você tem, para exatamente ficar à mercê, à espera da providência e da provisão do Senhor. E aí, irmãos, que coisa tremenda, que o Senhor diz, solta aí o cajado, vê, solta o cajado. Quando ele solta o cajado vira uma cobra, e ele fica com medo da cobra e quer fugir. Aí o Senhor diz assim, volta e pega a cobra pela cauda. E escuta, irmãos, eu sei que talvez você nunca tenha pego uma cobra, capturado uma cobra, talvez não. Mas se você observar, você assistir vídeos, vocês vão observar que se captura cobra prendendo ou pegando pela cabeça, não é? Você já viu pegar uma cobra, você vai capturar uma cobra, ou você pegar a cobra pela cauda dela? Porque a cabeça vai ficar solta e essa cobra vai fazer o quê? Te picar. Né? É o instinto natural da cobra, é ela dar aquela rabisaca e vir contra você e te picar. Por isso que a pessoa prende pela cabeça da cobra, não é? Porque o resto da cauda, o resto da coisa, a pessoa dá um nó, se segura aqui e controla ela. Mas olha o que Deus mandou fazer. Deus disse, pega a cobra pela cauda. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente está dependendo de Deus, o Senhor queria ensinar isso para Moisés e para nós, é que o Senhor contraria toda a lógica humana. Na dependência de Deus você acha, veja, no natural 2 mais 2 é igual a 4.
quando a gente depende de Deus, pode dar 3, pode dar 5, pode dar 1000, pode dar 100.000, não tem conta, porque o Senhor não vai pelo cálculo matemático. Por isso que a pessoa, o crente natural, ele diz: eu só vou comprar isso quando eu tiver dinheiro. Quando 2 mais 2 foi 4, então eu tenho 4, posso comprar. Mas quando é no sobrenatural do Senhor, quando a gente está dependente de Deus, 2 mais 2 dá 10, 2 mais 2 dá 50. Porque ele não está ligado à lógica. E você precisa ter essa experiência para você falar de um Deus que contraria essa lógica. Mas você tem que ter experiência isso na sua vida. Contraria a lógica. Porque Deus faz as coisas na sua maneira. É do jeito do Senhor. Porque se fosse do jeito de Moisés, Moisés pega a cobra, Moisés ia na cabeça. Esse era o jeito humano. Mas existem 2 jeitos de fazer a mesma coisa: o nosso e o de Deus. E a gente, quando depende de Deus, a gente precisa aprender a fazer as coisas do jeito de Deus, não do nosso. Uma pessoa que depende de Deus, ele pergunta a Deus como é. Aí o Senhor disse: pega pela cauda. Ele não vai ficar pensando que a cobra vai morder ele. Ele vai entender que se Deus deu aquela direção, Deus vai se responsabilizar por aquilo que ele diz. Isso é dependência. Isso é dependência. Porque o homem natural, né? O crente sem experiência vai dizer: de jeito nenhum, se eu pegar é lógico que eu vou ser mordido. Mas não é lógico quando Deus é que dá a ordem. Porque para depender de Deus, a gente precisa aprender que Deus faz as coisas à sua maneira, do seu modo, do seu jeito e não do nosso. Não existe lógica, não existe cálculo matemático, porque Deus sabe trabalhar. Quem depende de Deus confia. Deus sabe trabalhar. E quando a gente diz isso, irmãos, quando a gente confia que Deus sabe trabalhar, a gente não fica dizendo a Deus como Ele tem que fazer. Porque a pessoa que não tem essa experiência de depender de Deus, ele fica ditando as normas para Deus fazer. Aí quando Deus não faz do jeito que Ele quer, ele ainda fica chateadinho com Deus. Ele ainda fica mimizado com o Senhor. Deus não fez do jeito que eu quis. Deus não fez. Eu disse a Deus para fazer assim e Ele não fez. Aí fica chateadinho, não é? Eu conheço, irmãos, um monte de gente que ficou chateadinho com Deus porque queria que Deus fizesse algo e o Senhor não fez algo. Ou pelo menos não fez do jeito que Ele fez, do jeito de Deus. Só que o homem natural, 1 Coríntios capítulo 2 diz isso, não entende as coisas de Deus porque eles são loucura. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Entende? Porque em nossas mãos, o cajado é muito importante. Na mão de Moisés, o cajado era extremamente importante, mas era limitado. O que Deus estava dizendo a ele é que esse cajado na minha mão pode se transformar em um instrumento de milagre. Pode se transformar em um instrumento poderoso para abrir o mar, para transformar o Nilo em sangue. Foi com o cajado, irmãos, aquele cajado da experiência, se lembra? Foi o cajado que abriu o mar. Aquele cajado da experiência foi o cajado quando ele tocou nas águas do Nilo, todo o Nilo se transformou em águas de sangue. Aquele cajado. Porque quando nós aprendemos a depender de Deus, a gente sabe, irmãos, que Deus tem valores diferentes do nosso. Os valores de Deus são bem diferentes daquilo que a gente conhece, irmãos. Porque em nossas mãos o cajado pode fazer muitas coisas, né? Mas nas mãos do Senhor, o cajado pode ser algo ilimitado. Pode fazer coisas extraordinárias. E quando eu estava subindo aquela montanha com meus bastões, não é? E eu dizia assim, se Deus me pedisse esses bastões agora, o que é que eu faria? Porque como eu estou dependendo dele, porque eu estava muito cansado.
E eu dizia assim, como eu estou dependendo desses bastões para eu não cair, para diminuir a força da subida, né? Para me livrar dos galhos, da queda. Como eu estou dependendo desse bastão? E aí você imagine, não é? E aí eu disse assim, se Deus me pedir agora esses cajados, né? E aí eu vou te dizer uma coisa, irmãos, no meu coração disse, Senhor, eu te dava. Porque eu sei que se o Senhor pede algo, o Senhor nunca me desamparará em nada. Virá uma força sobrenatural, que eu subirei aqui, como se o cajado vira nada, na direção do Senhor. Pessoal, vamos trabalhar. Caramba. Então, deixa eu me situar de novo. Para que Deus nos chama para ter experiência com Ele, irmãos? Para que Deus nos chama para ter uma experiência, principalmente uma experiência de dependência? Para que as nossas imperfeições sejam transformadas em instrumentos de Deus. Você sabe o que é interessante, irmãos? É que Deus chama pessoas medrosas para fazer coisas difíceis. Aí você vai dizer assim, mas apóstolo, como é que uma pessoa medrosa faz coisas grandes e difíceis? Não é que ela se tornou corajosa. É que Deus faz o medo dela não dominar a sua vida. E a força do chamado e da experiência com Deus é muito maior do que o seu medo. Você vai continuar sendo um medroso, agora ousado. Muita gente diz assim, Deus não vai nos transformar em um Superman para eu fazer a obra. Não, eu vou ser o Carlos de sempre, não é? Com os meus medos, com as minhas imperfeições. E Moisés continuou com as suas imperfeições, irmãos. Veja, Deus não transformou a língua, não transformou Moisés em um ser eloquente. Deus não colocou uma unção de oratória na vida de Moisés para poder ele fazer a obra. Foi o gaguinho que foi com a sua gagueira falar com o faraó, irmãos. Mas mesmo com as suas limitações, ele foi lá, irmãos, com a autoridade de quem conhecia Deus e de quem aprendeu a depender dele. Porque muita gente vai dizer assim, será que Deus vai me dar uma unção para eu ser corajoso, para eu saber falar? Não vai. Deus vai usar as tuas imperfeições, só que o poder de Deus vai cobrir você de tal maneira que você vai se desconhecer. Você vai dizer, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Só o poder de Deus na sua vida. Uma vez, aquele jogador de basquete Oscar, né? Oscar foi um grande cestinha do basquete brasileiro. E uma jornalista entrevistando ele disse assim, Oscar, você já teve um dia que faltava assim 3 segundos para você fazer a cesta, você estava com a bola na mão, e você, se fizesse a cesta, seu time ganhava. Você teve medo? Ele disse, tive. Ele disse, e aí? Ele disse, eu fiz a cesta. Eu fiz a cesta com medo mesmo. Entendeu isso, irmãos? É que tem muita gente paralisado na igreja, dizendo, Senhor, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, mas eu não tenho um dom disso, eu não tenho isso. Se eu tivesse essa capacidade, se eu tivesse essa oratória, se eu tivesse esse dom, se eu tivesse esse dinheiro, se eu tivesse esse recurso, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Irmãos, não tem. E Deus não vai te dar, Deus vai te dar algo que é muito maior. Se você tiver experiência com Ele, você vai ser ousado, usando, não é, as suas imperfeições para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Você não precisa ter todos os recursos, você precisa ter experiência com dependência de Deus.
Você precisa aprender a depender do Senhor. Um grande exemplo disso é Elias. Repare, irmãos, repare isso. Elias. Deus não chamou Elias para fazer o que ele fez. É só você ler a Bíblia. Elias era um gileadita. Sabe o que é gileadita? Morador de Gileade. Gileade fica do lado da Jordânia nos dias atuais, do outro lado do Rio Jordão. E Elias ouviu falar sobre Acabe e o que Jezabel tinha feito a Nabote. Se lembra? Que ele foi lá, tomou a vinha de Nabote, mandou matar Nabote, tomou a vinha dele e deu a Jezabel. Ele ficou indignado com aquela injustiça. E ele saiu de Gileade, atravessou, subiu lá as terras ali de Jezreel, né, que é a terra ali perto do Monte Carmelo. Chamou Acabe e disse: Acabe, veja, não vai chover sobre a terra até que eu diga que chova, a partir de hoje. O que aconteceu depois disso? O Senhor disse: espera aí. Pegou ele e levou lá para o ribeiro de Querite. É assim que está na Bíblia. E ele passou um tempo no ribeiro de Querite, fazendo o quê? Nada. Só esperando que os corvos levassem pão e carne. O que é isso? Aprender a depender dele. Entende? Corvo, irmãos, não leva pão e carne para ninguém. Não leva pão e carne para ninguém, irmãos. E os corvos alimentavam, não é? Elias todos os dias. Ele tomava água do ribeiro e era alimentado pelos corvos até o dia que o ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, aí era o sinal de que ele já estava pronto. O Senhor já tinha confiado nele, que ele tinha aprendido a depender de Deus. Aí o Senhor disse assim: agora sai daqui, vai para Sarepta, que lá eu ordenarei uma viúva para que te sustente. Quando ele chega em Sarepta, a viúva apanhando o cavaco, ele disse: faça comida para mim. Ele disse: eu não tenho nada, só tenho a última comida, vou fazer para mim e para o meu filho, e depois a gente vai comer e vai morrer. Ele disse: primeiro faz para mim. Olha a autoridade. Primeiro faz para mim. E essa mulher vai lá e faz para ele, e ele diz: eis que eu vou lhe dizer, a farinha da tua panela não vai se acabar, nem o azeite da tua botija vai se acabar, até que chova sobre a terra. Irmãos, isso é autoridade de quem aprendeu a depender de Deus. Não daquele que fez seminário, não daquele que leu livro. Porque tem gente que acha que fez seminário, que tem um diploma, que leu livro, acha que sabe, que conhece Deus. Não conhece não, irmãos. Quem conhece Deus é aquele que aprendeu a depender dele. É aquele que abriu mão daquilo que ele tinha em prol do Senhor. Quando o Senhor disse: lança o cajado no chão, ele lançou. Quando o Senhor disse: abra mão daquilo que você tem, abra mão da sua segurança, ele abriu mão da sua segurança. Abra mão daquilo que você quer ser no futuro. Abra mão daquilo que você tem, do seu planejamento, da tua prosperidade. Abra mão daquilo que você sonha em ser. Quando a gente faz tudo isso, nós ganhamos, irmãos, uma coisa chamada autoridade. Porque aquele que foi curado tem autoridade para dizer: Deus te cura. Aquele que recebeu provisão do Senhor pode dizer para uma viúva: Deus vai provisionar na tua vida e não vai faltar nada, porque ele tem experiência com Deus. Você entende isso? Que é o que está faltando muito hoje. Está faltando muito hoje. Tem uma pessoa que não é da igreja, que é amigo nosso. Foi para um culto, um evento, um negócio desse assim. Recebeu uma palavrinha, né? Palavrinha de coach. Aí gravou um vídeo. Palavra de coach. Deus vai fazer na tua vida, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Aí, tá bom, eu vejo a pessoa postando. A pessoa pode postar o que quiser, irmão, não é da minha conta. Pode dizer o que for, não é da minha conta. Mas aí ela pega, manda o vídeo para mim e diz: o que o senhor acha? Pronto. Agora eu posso. Não é? Eu não me meti, veja, eu não me meti na vida dela. Eu vi o vídeo e eu disse:
Isso é da boca para fora. Não tem experiência nenhuma. Na primeira dificuldade, isso abandona, isso corre. Né? Na primeira pressão que receber, você não sabe o que está falando, só está dizendo, repetindo palavras que ouviu de outros. Falando de um Deus, o Deus de fulano, feito aquela mulher, aquele homem que estava repreendendo o demônio no Deus que Paulo pregava. E o demônio disse: eu sei quem é Paulo e sei o Deus que ele prega, mas você, quem você é? Aí mandou para mim. Eu disse: eu acho que você não deveria falar daquilo que você não vive. Ela ficou bravo comigo. Bem, mas não perguntou? Sabe por quê? Porque eu disse assim: você não tem respaldo para falar isso. Você não tem respaldo para falar isso. Você não devia falar daquilo que você não sabe. Você não aprendeu, ó, dependência. Você não sabe o que é jogar o cajado no chão. Você não sabe o que é abrir mão daquilo que você gosta, daquilo que você tem, daquilo que você quer, daquilo que você acha que tem, daquilo que você acha que vai ser. Você não sabe o que é isso. O dia que você souber, você vai ter autoridade. Quando você tiver experiência com Deus, você vai poder falar que todo mundo vai te ouvir. Mas enquanto não tem experiência, irmão, só diz eu acho. Aí foi isso que ela disse: eu não vejo Deus assim. Eu digo: ok. Acabou-se. Porque Deus, Ele não é o que eu acho dEle. Ele é o que Ele é. Foi assim que Ele respondeu para Moisés, irmãos. Como é o teu nome? Ele disse: eu sou o que eu sou. Ou seja, não cabe nenhuma filosofia da minha parte, o que eu acho, o que eu penso que Deus é. Pouco importa, Deus está pouco lixando porque eu estou achando dele. Eu é que tenho que aprender a conhecê-lo do jeito que ele é, irmãos. Eu que preciso aprender a conhecê-lo da forma como ele é. Eu que preciso aprender o seu caráter, a sua fidelidade. Mas eu só aprendo isso quando eu abro mão daquilo que me interessa, daquilo que eu gosto, daquilo que eu tenho necessidade, daquilo que eu dependo. Deus nos faz passar por toda essa experiência, irmãos, para que a gente dê glória para Ele. Porque quem não aprendeu a depender de Deus, quando Deus faz, Ele coloca o nome dEle na frente do nome de Deus, e diz: eu trabalhei, eu estudei, eu me esforcei, eu venci. Mas quando a gente depende de Deus, a gente diz: Deus fez, foi Deus que fez isso, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. A honra, a glória seja dada exclusivamente para Ele. E Deus nos faz a gente passar por isso para que a gente para que todos possam crer que Deus está conosco. Como as pessoas poderiam acreditar na palavra de Moisés? Aquela palavra de Moisés tinha que vir carregada de experiência, carregada de autoridade. Portanto, Deus não precisava só dizer assim, não poderia só dizer assim para Moisés: Moisés, vai lá. E Moisés disse: tá bom, Senhor, eu vou. Deixa as cabrinhas lá e partiu. Quando chegasse para o povo: olha, Deus apareceu comigo lá no deserto, e Deus é poderoso, viu? Deus, olha, Deus vai libertar vocês. E o povo: deixa de conversa, Moisés. Deixa de falar besteira. Ninguém ia acreditar, como ninguém acredita na nossa vida, na nossa palavra, na nossa pregação, no nosso testemunho, quando a gente não tem experiência na dependência dele. Porque a real experiência com Deus chama-se dependência. Não é frequentar a igreja que você aprende isso. Aqui você aprende os princípios para você viver essa dependência. Mas não é aqui que você aprende a depender. Você aprende a depender no dia a dia. Quando o Senhor disse: abra a mão isso para mim, joga isso no chão. Abra a mão, joga esse cajado no chão. Mas Senhor, eu vou ficar com o quê? O que é que vai sobrar para mim? Senhor, como é que eu vou sobreviver? Como é que vai pagar minhas contas? Quem vai me sustentar, Senhor? Como, Senhor? O Senhor me chamou para esta obra. Que eu vou ter de comer a minha família? Como é que minha família vai sobreviver? É nessa hora
que você vai aprender a ter experiência com o Senhor. Porque Deus, Ele vai mudar as coisas quando a gente lança o nosso cajado no chão. Aí é que a gente começa a ver os milagres. O milagre, irmãos, não era quando o cajado estava na mão de Moisés. O milagre aconteceu quando o cajado está no chão. Cajado no chão significa dizer que alguém abriu mão daquele cajado. Mas não abriu mão porque quis. Abriu mão porque teve um chamado. Porque teve uma ordem, ele obedeceu. Abriu mão porque escutou a voz do Senhor. E quando o Senhor disse abra mão, é para você abrir. Quando o Senhor disser deixa, quando o Senhor disser sai, é para você sair. Quando o Senhor disser fica, é para você ficar. Quando o Senhor disser fale, é para você falar. E quando o Senhor disser cale a boca, é para você calar. Isso é dependência. Isso é dependência. Porque Deus já tinha dito a mim, a última empresa que eu trabalhei, Ele disse, será a última empresa que você vai trabalhar. A partir de agora você vai trabalhar para mim. E eu estava contando a uma pessoa essa semana. Foi Fred que estava correndo ontem, eu estava contando isso a ele. E eu disse assim, tinha domingo, eu trabalhava de domingo a domingo. Tinha domingo que eu chegava aqui no culto, sentava na cadeira aqui na frente, e o povo cantando louvor, e eu cochilando assim, morto de cansado. Teve um dia que Fabiano tinha vindo para a igreja, e eu cheguei já tarde, para tomar um banho para vir para o culto, só que eu estava muito cansado. E eu me ajoelhei lá na cama e disse, Senhor, o Senhor sabe trabalhar. O Senhor sabe trabalhar. Eu não vou te ensinar a trabalhar não, mas dá um jeito. Em uma semana, eu estava escutando a ministração do pastor Josué Gonçalves, na Nova de Paz, 1h da tarde. E ele estava ministrando sobre Elias no Ribeiro de Quirite. Veja o que eu estou falando aqui, tem toda a conexão comigo. E ele disse assim, o ribeiro secou. Irmão, você está ouvindo? Deus está falando com você agora, o ribeiro secou. Deixa eu repetir, o ribeiro secou. E o Senhor disse, pode arrumar suas coisas, que você vai ser demitido hoje. Eu peguei minhas coisas, arrumei, encaixotei, deixei tudo prontinho. Essa era 1h da tarde. Quando deu 3 horas, o dono da empresa chegou lá, meu patrão, e disse, Carlos, vem aqui na minha sala. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu disse, já sei, você vai me demitir. Como é que você sabe de que Deus me disse? E a partir de hoje, não vou trabalhar para homem nenhum, só vou trabalhar para o Senhor. Aí eu cheguei em casa, disse, Fabiana, fui demitido. O quê? A gente vai comer o quê? E agora? Foi Deus que fez isso. E a gente vai ficar esperando a provisão do Senhor. Deus vai nos sustentar. Porque isso é chamado lançar o cajado no chão, irmãos. Lançar o cajado no chão. Porque nas nossas mãos, ele tem muita função, mas é limitado. Mas quando lança o cajado no chão, o cajado pode se transformar em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Pode se transformar numa cobra, mas pode transformar numa provisão sem limite sobre a sua vida. Pode transformar numa prosperidade que você nunca experimentou. Pode transformar numa unção que falta ainda você receber. Pode se transformar, não é, em uma chamada para o ministério da sua vida. Porque primeiro o Senhor precisa confiar na gente, irmãos, para depois nos confiar algo para a gente fazer. Eu vejo umas pessoas que dizem que Deus chamou, mas Deus nem confia nele. Por quê? Porque na primeira questão que se confundir ou que se chocar, ele vai escolher o seu lazer, a sua provisão. Quando diz assim, tem a célula, mas tem uma outra coisa, tem um churrasco. Aí ele manda um recado lá, líder, por favor, me perdoe, hoje não vai dar para ir não. Nem diz o que é um churrasco. Aí você viu aqui, tá? Esses são os pastores que vão sair. É desse aqui. Você está pensando que Deus não está vendo isso não?
desde pequenininho, dizendo assim: abrir mão de estar lá no casamento, não é bem bom, não é sorriso, não é churrascada lá, fez festa, aquela coisa toda, mas abrir mão para estar fazendo a obra. Aí você olha, desde pequenininho, já tem, não é, a inclinação para o chamado. Já tem a inclinação, por quê? Porque isso chama-se, desde pequenininho já lança seu cajado. Já abre mão do cajado que ele tem, irmãos, pequenininho, não é? Já cresce, já com esta visão de dizer assim: o Senhor é mais importante, a obra do Senhor é mais importante, o chamado do Senhor é mais importante. Mas a gente vê hoje uma geração, irmãos, que por qualquer coisa, as coisas de Deus ficam para trás. Por qualquer coisa, só basta ter um negocinho. Não, eu estou com uma coisinha. Não, eu estou com uma dor de cabeça. Você com uma dor de cabeça, você diz ao seu chefe que não vai trabalhar? Não, mas está chovendo. Você diz ao seu chefe que está chovendo. Por isso que não veio para o culto, por isso que não veio para a célula, não veio para a rede, não veio para a reunião. Senhor, porque eu estava meio cansadinho. E aí você diz ao seu patrão: olha, eu não vou porque hoje eu estou cansado. Viu? Você, por favor, amanhã eu vou porque hoje eu vou ficar dormindo. Você diz isso. Mas para o Senhor dá todo tipo de desculpa e acha que Deus está engolindo essas coisas. Acha que Deus está engolindo essas coisas. Principalmente gente que não tinha nada. Deixa eu dizer um negócio para você. Está engasgado aqui faz um bocado de tempo, irmãos. O ser humano é tão medíocre que não pode melhorar um pouquinho assim, que Deus já fica de lado. Esse miserável não tem condição de ser próspero naquilo que Deus pode dar para ele. A pessoa tem um dinheirinho a mais, está sobrando R$100, né, no orçamento. Diz assim: para que eu vou para o culto? Eu vou para o Alto da Sé comer tapioca. Mas não estou pecado não, pô, não estou pecado não. Eu fui lá só comer uma tapioquinha com café com leite, porque sobrou 100. Porque aqueles que não têm experiência com Deus nasceram e vão morrer no deserto. Aqueles que não aprenderam a depender de Deus vai rodar 40 anos em círculo, vai comer maná, mas nunca vai experimentar os frutos da terra prometida, porque não sabe, não aprendeu a lançar o cajado no chão quando o Senhor manda. Muita gente que acha-se rico porque come maná. Irmão, deixa de ser medíocre. Deus te chamou para comer as delícias da terra. Agora, se você não tem condição, de entrar nessa terra, porque você não aprendeu a depender do Senhor, irmãos, você vai continuar comendo maná e morre comendo maná. E uma nova geração Deus vai chamar para assumir aquilo que você não fez. Muita gente que prospera um pouquinho de nada. Irmãos, um pouquinho de nada, não é? Já não vem para os cultos porque está passeando. Gente do céu, se você não sabe ter, irmãos, o pouco, se você não é fiel no pouco como você, Deus te colocará no muito, irmãos. Porque essas pessoas estão falando de um Deus que não tem experiência com Ele. Estão falando de um Deus que leu na Bíblia. O Deus que leu na Bíblia é um Deus teórico, irmãos. O Deus que manda você jogar o cajado no chão, esse é o Deus real. Mas eu já li a Bíblia, eu já li o Novo Testamento. Mas você não consegue depender dele. Você ainda não tem experiência com Deus. Você ainda não consegue abrir mão das coisas que você acha que tem.
Você ainda não conhece esse Deus. Você ouviu falar dele, é bem diferente. Ouvir falar de Deus é diferente de conhecer Deus. E conhecer Deus, a gente conhece pelas nossas renúncias. Você sabe que unção não está relacionado ao cargo que a gente tem, nem o que a gente faz para Deus. A unção está relacionada naquilo que a gente abre mão, naquilo que a gente perde, naquilo que a gente deixa, naquilo que a gente lança no chão. A unção não está, irmãos, na experiência da sarça. Tem gente que já via uma sarça ardendo e não se consumia, era o sobrenatural, mas aquilo não garantia a Moisés experiência. Porque tem muita gente vivendo o sobrenatural, né? Você vem para o culto, Deus dá um derramado espírito extraordinário, a unção de Deus cai e a pessoa sai daqui, oh Deus. Mas você não consegue abrir mão da tua vida, daquilo que você tem para o Senhor. É só a sarça ardendo, é só o sobrenatural da sarça. E tem gente, irmãos, sobrevivendo de falar apenas da sarça ardente, mas não tem nada para falar do cajado que ele abriu mão. E eu conheço até pastores que fala só da sarça que ardia e não se consumia, mas não tem nada para falar do cajado que ele abriu mão.